Boa noite, pessoal. Hoje eu vou explicar um pouco mais sobre um novo tema de interoperabilidade. No caso, eu quero introduzir vocês ao OpenEHR, ou OpenAir, ou OpenEHR. Electronic Healthcare Record. É um prontuário eletrônico, ou, sendo mais específico, é uma modelagem de dados para salvar dados clínicos do cidadão. E eu vou fazer essa explicação comparando o OpenAir com o FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, que eu expliquei nos últimos vídeos. Se vocês quiserem ver um pouco mais, é só olhar no canal que tem mais vídeos sobre isso. Bom, os objetivos dessa apresentação são comparar FHIR e OpenEHR, porque eu entendo que através da comparação vai ficar melhor, ficar mais fácil com que vocês entendam o que é o OpenAir. Na base de tudo, se a gente fosse começar lá do começo, fosse uma aula teórica, a gente ia explicar o que são os tipos de interoperabilidade. Né? Existem dois tipos, sintaxe e sintática. A sintaxe fala da estrutura das informações e a sintática está relacionada aos sentidos que tem essas informações. O FHIR e o OpenAir estão na parte sintaxe. A parte sintática tem o CID-10, SIAP2, SNOMED. Então eu vou focar aqui nessa parte de sintaxe. São dois padrões, como eu falei. Eu deixei aqui na apresentação, que vai estar no link do canal, um link do OpenAir e da documentação do FHIR. Tá? Esse daqui vocês estão mais acostumados, mas o OpenAir ele tem diversas informações aqui interessantes, inclusive para desenvolvedores aqui mais para baixo, né? Tem alguns comentários interessantes sobre como implementar a arquitetura e tal. Para não deixar de citar, uns 2 meses atrás eu comecei a dar uma olhada no OpenMRS, que ele também é um prontuário eletrônico e que também é um padrão, né? Ele tem um padrão em si. Só que eu não fui muito além, mas vou deixar a menção honrosa aqui com o link também para o site deles, porque eles têm a própria plataforma de ensino. Então, se alguém quiser saber mais, é só olhar aqui, que vai ter muito mais vídeos. Eu acho que tinha uns 10. Então, agora a gente pode partir para as comparações entre FHIR e OpenAir. E, nesse sentido, o FHIR ele vem como uma ferramenta, um padrão de interoperabilidade muito fácil de ser implementado. Ele adota uma lógica de ser simples para garantir que os sistemas consigam trocar informações. Ou seja, se eu tenho dois sistemas que salvam as informações de maneiras diferentes, através do FHIR eles conseguem se entender. Eles seguem os mesmos recursos, os mesmos padrões, as mesmas lógicas. Basicamente, o FHIR serve como um tradutor entre esses dois sistemas. O OpenEHR ele tem uma lógica diferente. Ele entende que na base dos sistemas, na forma de armazenar o dado, já deve existir um padrão. Então, ele serve como uma lógica de armazenamento de dados. Ele tem um negócio que a gente chama de arquétipos e templates que possibilitam para quem está construindo o sistema escolher os dados que vão ser usados no prontuário deles, ou no aplicativo, ou numa aplicação qualquer. Então, um foca na troca de informação e o outro foca aqui na construção de qualquer aplicação relacionada à saúde seja possível usar o mesmo formato de armazenamento de dados. E por isso ele é muito mais robusto. Ele é muito voltado para a parte clínica, acho que está no próximo slide. É focado no paciente, no cidadão, na parte clínica. Tem os mais diferentes possíveis opções, por exemplo, para registrar, medir pressão, acho que é o maior exemplo, que você pode colocar a posição certinha que a pessoa está na hora de você tirar a pressão. E é possível entrar em mais detalhes ainda. Então, ele é robusto, só que na base dele já tem a maioria das informações que são necessárias para um prontuário eletrônico. E é essa lógica de arquétipos e templates. Esses são os arquétipos. Então tá tudo lá. Os arquétipos estão lá com todas as informações possíveis de serem registradas. Mas para o meu prontuário talvez não seja interessante ter tanta informação assim, né? Porque a gente sabe que o dia a dia é uma coisa muito dinâmica, muito rápida. Eu não preciso ter todas as informações registradas porque às vezes elas não são tão relevantes. E
Através dos templates é possível você fazer um recorte que se adapta ao seu contexto. Bom, agora vamos para a parte prática. Eu vou sair dos slides e vou entrar na documentação do Fire. O exemplo que eu vou dar vai estar relacionado a medir temperatura, que eu acho que foi o exemplo que eu dei lá no primeiro vídeo do Fire. Eu vou explicar bem brevemente como a gente faz isso no Fire. Para registrar medições de temperatura, a gente usa o recurso Observation, aqui, né, use for temperature, e aqui dentro eu tenho que falar o código do que eu estou fazendo. Então, o código de medir temperatura no LOINC é 183.10.5. Então, daí eu vou falar que o código do que eu estou fazendo é esse daqui, que significa medir temperatura. Eu vou ter que falar os graus Celsius, o tipo de medição, né, que no caso vai ser graus Celsius. Depois, eu vou falar também a temperatura em si, né? E é isso, a gente monta, o registro já vai estar no nosso sistema, a gente vai consumir os dados e vai traduzir eles para o Fire. No OpenHR, a gente tem uma coisa que se chama CKM. É uma ferramenta para a gente visualizar os arquétipos e templates do OpenAir. Se eu digitar aqui do lado esquerdo body temperature, clicar 2 vezes, ele vai abrir essa tela, a mais fácil para a gente visualizar esse segundo item, Mind Map. E aqui eu vou poder ver todas as opções possíveis para que eu possa registrar relacionadas à medição de temperatura. Assim como descrições, do tipo, isso vai de 0 a 100 graus Celsius, ou de 30 a 200 graus Fahrenheit. Body exposure, daí ele explica o que é, né? Tipo, o grau de exposição do indivíduo no tempo de medir a temperatura, né? Tem vários estados, protocolos, diversos itens que a gente pode colocar. E qual que é a diferença, então? Aqui, a gente não vai precisar usar tudo isso no OpenAir, no nosso prontuário, quando a gente estiver medindo a temperatura de um paciente, de um cidadão. Para demonstrar como fica a medição de temperatura no OpenAir, eu estou usando essa ferramenta aqui, Archetype Designer. Eu estou aqui com um template, porque isso que eu mostrei para vocês é o arquétipo, é tudo que é possível ser registrado e que está relacionado à medição de temperatura. Aqui eu vou mostrar um template, ou seja, eu tenho um arquétipo, eu vou deletar o que eu não quero. Inicialmente, essa ferramenta possibilita a gente ver o forms do jeito que ele está com todas as informações. Então tem temperatura, um comentário, body exposure, a descrição do estresse termático, o dia do ciclo menstrual, co-fauna factors que eu não sei, o tempo e a localização de onde foi medido a temperatura. Eu posso vir preencher manualmente, mas posso preencher automaticamente através desse botão. Daí beleza, eu não quero quase nada que tem aqui, eu só vou tirar o comentário, vou tirar body exposure, thermal stress, day of menstrual cycle, co-fauna factors. E vou deixar assim, vamos ver como vai estar lá. Então agora eu só vou ter a temperatura, a hora, eu acho que a data é a hora aqui, né? E onde eu medi, que tem vários locais. A partir desse momento eu criei um template. Ele tem umas certas etapas para ser desenvolvidos, mas essa é a lógica. Então, agora a gente já sabe que, como os recursos Fire, no OpenAir existem os arquétipos e os templates. Eles estão paralelo direto porque são eles que têm um formato da informação, né? E eles que definem o que, como e quais são as especificações de cada registro que a gente vai fazer. Por último, nesse vídeo, eu só quero mostrar uma tabelinha comparando então o Fire e o OpenAir. Tá? Ambos são agnósticos em linguagem. Isso significa que eles não precisam ser implementados em Java, em Python, em qualquer outro tipo de linguagem. Eles podem ser implementados em todas, né? Eles se utilizam JSON, XML para trocar as informações. Então você não precisa implementar de fato em alguma linguagem. Fire serve para trocar informações entre sistemas. OpenAir ele serve para moderar o banco de dados.
O Fire, ele possui um conjunto mínimo de dados que deve ser expandido, ou seja, ele é mais simples para ser implementado mais rápido. E o OpenAir, ele tem um conjunto máximo de dados que deve ser personalizado. Me parece que a implementação dele é mais difícil, porque ele é estruturante para o prontuário, para as aplicações. Então, se sua aplicação já está criado, já tem um outro tipo de linguagem, um padrão que segue, ele vai ter que ser alterado para começar a utilizar o OpenAir. O que me parece muito trabalhoso, né? Reverter tudo que já foi feito e adaptar e transformar as informações, salvar os históricos, fazer toda essa lógica. No Fire, a gente envia informações para o servidor, no caso do Brasil, é RNDS, e também consome, caso a gente queira. O OpenAir ele serve para salvar as informações do meu prontuário, os registros clínicos. Se eu vou enviar isso para outro lugar ou não, beleza. Mas ele serve para salvar os registros clínicos. Na parte mais técnica, para implementar o Fire, a gente usa o Facade. Talvez isso faça sentido para alguns de vocês, então eu coloquei aqui. E o OpenAir, ele tem algumas features que eu achei bem interessantes, que estão relacionadas à busca de informações que já estão armazenadas. Ele tem uma linguagem para buscar essas informações. E eu vi alguns podcasts, alguns vídeos mostrando em como já existem até inteligências artificiais, muitas bibliotecas também, que transformam a informação do OpenAir para o Fire. E por enquanto é isso. É uma introdução mesmo ao OpenAir, comparando ele com o Fire. De próximos passos, eu quero explicar melhor os arquétipos, porque eu passei bem por cima na parte de medição de temperatura. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada melhor, porque são diversos tipos de ações, observações, compositions que a gente pode fazer dentro do OpenAir. Então eu quero explorar melhor esses arquétipos. Eu quero mostrar melhor o CKM, que é aquela ferramenta onde tinha o Mindmap, e como configurar o Archetype Designer para explorar esse mundo. Além disso, eu entrei em assuntos mais específicos, como a arquitetura do OpenAir e o sistema de busca, que eles têm um sistema de busca próprio que facilita buscar informações que já estão registradas no formato do OpenAir. Também aqui no final da apresentação eu deixei os links, caso alguém queira. E então, até daqui umas semanas eu volto explicando os próximos passos.